Já parou para pensar que seus rins filtram o equivalente a, sei lá, umas 90 garrafas de refrigerante de 2 litros? De líquido todo santo dia? É uma máquina incrível, né? Trabalhando sem parar aqui dentro. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar bem a fundo o sistema urinário. E a nossa base aqui são os materiais didáticos preparados pelo Dr. Dário Santucci, que, bom, muitos estudantes de ciências morfofuncionais aqui na Anhanguera já conhecem bem. O objetivo é mais solidificar aquele conhecimento, sabe? Que é chave para quem está seguindo carreira na área da saúde. Exatamente. A ideia é fazer um percurso completo mesmo. Vamos começar identificando os componentes principais, os rins, ureteres, a bexiga e a uretra. Certo. Depois, a gente vai dar uma olhada mais de perto na estrutura dos rins, né? Entender como o sangue é filtrado, como a urina se forma lá nos néfrons. Detalhar aqueles mecanismos essenciais de reabsorção, de secreção. E aí, para fechar, falar sobre como a urina é armazenada e, finalmente, eliminada. Ok, então vamos nessa. Começando pela visão geral. Quais são as peças desse quebra-cabeça, assim? Olha, basicamente, são 4 estruturas principais. Primeiro, os rins. A gente tem 2, né? Eles ficam lá atrás, no abdômen, meio escondidinhos, fora daquela cavidade principal. Por isso a gente chama de retroperitoneais. Isso. Deles saem os uréteres, que são tipo uns caninhos, também retroperitoneais, levando a urina até a bexiga urinária. Certo. A bexiga já fica mais embaixo, na pelve, sabe? Abaixo daquela membrana peritoneal, por isso subperitoneal. E ela serve como um reservatório bem flexível. Te estica bastante. Exato. E, por fim, a uretra, que é o canal final mesmo que leva a urina para fora do corpo. E assim, não dá para subestimar a importância dos rins, né? Eles são muito, muito mais que simples filtros. Claro, eles filtram o plasma para começar a formar urina. Sim, a função principal que a gente pensa logo de cara. Pois é. Mas eles também são mestres em recuperar o que o corpo precisa. Eletrólitos, glicose, vitaminas, água. Ao mesmo tempo, eles se livram do que não serve mais, tipo a ureia, que é um resíduo do metabolismo, e substâncias estranhas como restos de medicamentos, por exemplo. Ah, interessante. E tem mais, são reguladores centrais. Ajustam o volume de líquido no corpo, a composição química do sangue, até o pH, sabe? Produzem hormônios super importantes para controlar a pressão arterial, para estimular a produção de glóbulos vermelhos, a tal da eritropoiese. Eritropoiese, isso. E ainda participam do metabolismo do cálcio. Ufa, é muita coisa. E claro, depois de todo esse trabalho, eles encaminham a urina direitinho pelos ureteres. E a escala disso tudo é que é impressionante, né? Filtrar 180 litros de líquido por dia é quase inacreditável pensar nisso. É um volume enorme. E pensar que cada rim tem cerca de 1.250.000 dessas unidades de trabalho microscópicas, os néfrons. E para dar uma ideia do volume de sangue, a cada minuto, mais ou menos 20% de todo o sangue que o coração bombeia passa pelos rins para ser processado. Há um fluxo gigante. O fluxo sanguíneo renal é altíssimo. Em termos de tamanho, para ter uma ideia, cada rim tem uns 12 centímetros de comprimento, por 6 de largura, 3 de espessura. Pesam 150 gramas, mais ou menos. Pequeno para tanta função. Verdade. Os ureteres variam um pouco, de 24 a 34 centímetros. A bexiga é aquele músculo que estica bastante, como falamos, e a uretra, aí tem uma diferença grande entre os sexos. Na mulher é curtinha, 3 a 5 centímetros. No homem é bem mais longa, uns 20 centímetros, porque tem que atravessar a próstata e o pênis todo. Entendi. Agora, entrando no rim propriamente dito, como ele é organizado por dentro? Bom, ele tem uma capa protetora, né? A cápsula renal. E por dentro, a gente consegue ver 2 áreas principais. A mais externa é o córtex renal. O córtex. E a mais interna é a medula renal. A medula tem um formato interessante, com umas estruturas que parecem cones, as pirâmides renais. Geralmente são umas 8 a 15. E os néfrons, onde a mágica toda acontece, ficam principalmente ali no córtex,
e naquela zona de transição entre o córtex e a medula. E o caminho da urina que acabou de ser formada lá dentro segue uma lógica bem definida. Os néfrons despejam o fluido nos túbulos coletores. Vários desses coletores se juntam e desembocam a pontinha de cada pirâmide, que a gente chama de papila renal. Papila, certo. Dali, a urina vai pingando para os cálices menores, que são tipo uns funis pequenininhos. Eles se unem e formam os cálices maiores. E estes convergem para a pelve renal, que já é a parte inicial do ureter, funcionando como um grande funil de saída do rim. E a irrigação sanguínea, imagino que seja absolutamente fundamental para a filtração. Como que o sangue chega e sai dali? Sim, a vascularização é chave, com certeza. A artéria renal entra no rim e já começa a se dividir, parece galho de árvore mesmo. Vai se ramificando em artérias menores, segmentares, interlobares, arqueadas, interlobulares. O importante é saber que essas ramificações levam o sangue até as arteríolas aferentes. Aferentes, as que chegam. Isso, uma para cada filtrozinho, que é o glomérulo. E é interessante notar que a maior parte do sangue, tipo uns 90%, vai lá para o córtex, onde está a maioria dos glomérulos. Faz sentido, é onde filtra mais. Exato. O sangue passa pelo glomérulo, que é aquele novelo de capilares onde acontece a filtração mesmo, e sai pela arteríola eferente. Eferente, a que sai. Isso. E aqui tem um detalhe bem legal. Essa arteríola eferente não vai direto para uma veia. Ela se ramifica de novo. Forma uma rede de capilares que fica toda enrolado nos túbulos renais, são os capilares pelitubulares e os vasos retos. Ah, para interagir com os túbulos. Exatamente. Eles são essenciais para pegar de volta o que foi filtrado, mas que o corpo ainda quer. Ou para secretar mais alguma coisinha direto para a urina. Entendi. E essa estrutura toda, é claro, tem implicações clínicas diretas. Um exemplo clássico são os cálculos renais, a nefrolitíase, as famosas pedras nos rins. Ai, as pedras. Pois é, elas se formam quando certas substâncias na urina, tipo cálcio, oxalato, ácido úrico, ficam muito concentradas, sabe? E aí começam a formar cristais sólidos. O sintoma que ninguém esquece é a cólica renal. Terrível, dizem. É aquela dor horrível que começa lá nas costas, na lombar e desce para a virilha. É causada pela pedra tentando passar ou bloqueando o ureter. E é bem comum, viu? Afeta muita gente. Nos Estados Unidos, falam em cerca de 12% da população. Nossa, é bastante. Os tipos mais frequentes são os de cálcio, geralmente oxalato ou fosfato de cálcio. São uns 75% dos casos. Depois vem os de estruvita, que são ligados a infecções, e os de ácido úrico. E a própria anatomia explica onde elas costumam emperrar, né? Onde são os pontos mais comuns? São 3 pontos clássicos. Logo na saída do rim, na junção do ureter com a pelve renal. Depois, onde o ureter cruza por cima dos grandes vasos da pelve, os vasos ilíacos. E por último, bem na chegada na bexiga, na junção do ureter com a bexiga. São pontos mais estreitos. Faz sentido. Falamos dos néfrons, as unidades funcionais, mas parece que tem tipos diferentes, né? Não são todos iguais. Exato, não são. Existem basicamente 2 tipos. A maioria são os chamados néfrons corticais. Eles ficam mais na superfície do rim, lá no córtex mesmo. Eles têm uma alça, a alça de Henle, que é mais curtinha. Eles são importantes principalmente quando o corpo precisa eliminar excesso de água, sabe? Produzir uma urina mais diluída. Mas tem também os néfrons justamedulares. Justa, perto da medula. Isso. São os 10 a 15% do total. Esses ficam mais profundos, com o glomérulo bem perto da medula. E o principal, eles têm alças de Henle bem longas, que mergulham fundo lá na medula renal. E para que serve essa alça longa? Ah, esses são os especialistas em concentrar a urina. São essenciais quando a gente precisa economizar água, tipo quando estamos desidratados. Entendi a diferença. E cada néfron, seja ele cortical ou justamedular, funciona como uma linha de produção com várias estações, digamos assim. Começa no glomérulo, aquele novelo de capilares onde o sangue é filtrado sob pressão. O filtro inicial. Isso. Esse filtrado é coletado pela cápsula que Baumann, que envolve o glomérulo como uma luva. Daí, o líquido segue para o túbulo contorcido proximal, o TCP.
Essa é a primeira estação de processamento e já acontece uma reabsorção gigante ali. O corpo pega de volta quase toda a água, sais, glicose e aminoácidos, tudo que é valioso. Praticamente uma reciclagem intensa logo de cara. Exatamente. Depois vem a alça de Henle, aquela que a gente mencionou, que é fundamental para criar um ambiente bem concentrado lá na medula. Em seguida, tem o túbulo contorcido distal, o TCD. Ali ocorrem os ajustes finos, mais reabsorção e secreção, tudo de forma bem controlada. É onde o néfron também sente a composição do fluido que está passando. Tipo um controle de qualidade. Isso. E por fim, o fluido de vários néfrons vai para o ducto coletor. Esse ducto atravessa a medula e é o local do ajuste final da concentração da urina, dependendo dos sinais hormonais que o corpo manda. E sobre a filtração lá no glomérulo? Como ele consegue ser tão seletivo? Deixar passar água, moléculas pequenas, mas segurar células e proteínas grandes. É uma peneira muito específica, né? É uma barreira muito inteligente, sim. O resultado é o que a gente chama de ultrafiltrado, que é basicamente o plasma sanguíneo, mas sem as células hemácias, leucócitos e quase sem proteínas. Só as bem pequenininhas conseguem escapar. E como essa barreira funciona? Ela tem 3 camadas principais. Primeiro, as próprias células que formam a parede dos capilares do glomérulo, o endotélio. Elas têm um monte de janelinhas, são fenestradas, mas essas janelas já barram as células sanguíneas. Ok. E depois, tem a membrana basal glomerular, que funciona como um filtro mais fino, segurando proteínas maiores. E por último, umas células muito especiais, chamadas podócitos. Podócitos. Os com pezinhos. Esses mesmos. Eles abraçam os capilares por fora e deixam apenas fendas bem estreitas entre seus pés, as fendas de filtração. São essas fendas que barram a maioria das proteínas que restaram, como a albumina. Uau, bem complexo. E essa estrutura toda se conecta diretamente com um sistema de controle vital. Bem ali, perto de cada glomérulo, onde o túbulo contorcido distal, o TCD, encosta na arteríola que leva sangue para o glomérulo, a aferente, existe uma estrutura chamada aparelho justaglomerular. Justaglomerular, perto do glomérulo. Exato. Pense nele como o centro de controle de qualidade do néfron. Ele tem 2 partes principais. A mácula densa, que são células especializadas lá no TCD, que ficam medindo quanto sal, cloreto de sódio, tem no fluido que está passando ali. Se tiver pouco sal, elas mandam um sinal. O outro componente são as células justaglomerulares, que ficam na parede da arteríola aferente. Elas têm 2 funções: sentir a pressão do sangue que está chegando no glomérulo e receber o aviso lá da mácula densa. Se a pressão estiver baixa ou se o nível de sal detectado pela mácula densa estiver baixo, essas células liberam uma enzima muito importante, a renina. Ah, renina. É aí que entra aquele sistema famoso, o SRAA, né? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exatamente. A renina é o gatilho para o SRAA. É uma cascata de reações hormonais, simplificando bastante. A renina leva à produção de angiotensina 2. Angiotensina 2. É um hormônio super potente. Ela faz 2 coisas principais. Primeiro, faz os vasos sanguíneos do corpo todo contraírem, o que aumenta a pressão arterial. Segundo, ela estimula os túbulos renais a reabsorverem mais sódio e, consequentemente, mais água. Para segurar mais líquido. Isso. E, além disso, a angiotensina 2 também estimula a liberação de outro hormônio, a aldosterona, lá da glândula suprarrenal. A aldosterona age mais no finalzinho do néfron, lá no ducto coletor, também aumentando a reabsorção de sódio e água. Então, o efeito final é aumentar a pressão. O resultado final de ativar o SRAA é esse. O corpo retém mais sal e água, o volume de sangue aumenta um pouco e a pressão arterial sobe. É um mecanismo fundamental para manter a pressão e o volume de líquidos no corpo estáveis. E é por isso mesmo que muitos remédios para pressão alta agem bloqueando alguma parte desse sistema. Faz todo sentido.
Falando em filtração, tem um número que sempre aparece quando se fala de rim, a taxa de filtração glomerular, a TFG. O que ela representa exatamente? A TFG é basicamente a velocidade com que os rins filtram o plasma. É o volume de plasma que passa por todos os filtros, todos os glomérulos dos dois rins a cada minuto. E qual é o valor normal, mais ou menos? Em média, num adulto saudável, dá uns 125 mililitros por minuto. Se você fizer a conta multiplicando por 60 minutos e 24 horas, vai dar aqueles 180 litros por dia que a gente falou lá no começo. Caramba! É como se todo o plasma do nosso sangue, que são uns 3 litros mais ou menos, fosse completamente filtrado pelos rins umas 60 vezes por dia. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E essa taxa, ela é fixa ou ela pode mudar? Não, ela não é fixa. Ela é ajustada o tempo todo por mecanismos neurais e hormonais que controlam o diâmetro das arteríolas que entram e saem do glomérulo, a aferente e a eferente. Isso ajuda a manter a filtração relativamente constante, mesmo que a pressão arterial do corpo varie um pouco. É a autorregulação renal. Entendi. E depois que filtra, vem o trabalho dos túbulos, né? Principalmente a reabsorção tubular. A ideia aqui é bem simples: pegar de volta tudo aquilo que é útil e que acabou sendo filtrado lá no glomérulo. Recuperar o que interessa. Isso. Esse retorno do filtrado de volta para o sangue acontece principalmente por dois jeitos: difusão simples e transporte mediado por proteínas carregadoras nas células dos túbulos. E o grande motor de muito disso tudo é o sódio, o Na+. O sódio de novo. Ele é bombeado ativamente para fora das células tubulares e de volta para o sangue na maior parte do néfron. Esse bombeamento gasta energia, mas cria a força necessária para reabsorver muitas outras coisas junto com ele, num processo chamado cotransporte. Glicose, aminoácidos, outros íons. E a água? Como ela volta? A água é mais simples. Ela simplesmente segue o sódio e os outros solutos por osmose. Onde vai o sal, a água vai atrás para tentar diluir. É impressionante que logo no comecinho do caminho, lá no túbulo contorcido proximal, o TCP, cerca de 2/3 de todo o sódio e toda a água que foram filtrados já são recuperados. Nossa, a maior parte já volta ali. Sim. Nutrientes como glicose e aminoácidos e íons importantes são quase totalmente reabsorvidos. Já os resíduos, como a ureia, são bem menos reabsorvidos, a ideia é deixar eles irem embora na urina. Só uns 44% da ureia filtrada é reabsorvida. Entendi. Então a reabsorção pega de volta o que é bom para o corpo. Mas você falou que tem o contrário também, né? A secreção tubular. O que é isso exatamente? Exato. Se a reabsorção é trazer do filtrado, urina em formação, de volta para o sangue, a secreção é o caminho inverso. É tirar substâncias diretamente do sangue, dos capilares que ficam ali em volta dos túbulos, e jogar ativamente dentro do filtrado. Ah, é uma segunda chance de limpar o sangue, então. Perfeito. É uma segunda chance de eliminar coisas que talvez não tenham sido filtradas direito lá no glomérulo ou que o corpo produziu e quer jogar fora rápido. Coisas importantes que são secretadas incluem íons hidrogênio, H+, que ajuda a controlar a acidez do sangue. Para regular o pH. Isso. Íons potássio, K+, que é um jeito importante de regular os níveis de potássio no corpo. Alguns resíduos do metabolismo, como a creatinina, que vem dos músculos. E, claro, muitas drogas, medicamentos e toxinas são eliminados assim, por secreção ativa. Interessante esse mecanismo duplo de limpeza. E tudo isso se encaixa na regulação renal de sódio e água, que é vital para manter nosso meio interno estável, a homeostase. A quantidade de sódio que o corpo retém é regulada tanto na filtração glomerular quanto principalmente na reabsorção tubular. Aquele ajuste fino da reabsorção de sódio lá no final do néfron é controlado pela aldosterona, do sistema SRA que a gente já falou. Certo. E a água? Com a água, a história é parecida no começo. Ela acompanha o sódio na maior parte do caminho, por osmose.
Mas lá no ducto coletor, a coisa fica mais sofisticada. Ali, a reabsorção de água pode ser controlada de forma independente do sódio, por um outro hormônio, a vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético, o ADH. ADH, o antidiurético. Exato. Se a gente bebe muita água, o corpo produz pouco ADH. Com pouco ADH, as paredes do ducto coletor ficam quase impermeáveis à água. Aí a água não volta para o sangue e a gente faz muito xixi, bem diluído. Agora, se a gente está desidratado, o corpo libera mais ADH. O ADH age nas células do ducto coletor e faz elas colocarem uns portões especiais para a água, chamados aquaporinas, na sua membrana. Canais de água. Isso. Com esses canais abertos, muita água é reabsorvida de volta para o sangue, para economizar. E aí o xixi sai bem concentrado e em menor volume. É um controle fino fantástico. Uau! Além de sódio e água, os rins regulam mais coisas importantes, certo? Com certeza, eles têm outras funções regulatórias que são cruciais. Por exemplo, aquele mecanismo de contracorrente que acontece na medula renal, envolvendo a alça de Henle, especialmente a dos néfrons justamedulares, e os vasos sanguíneos que acompanham os vasos retos. O que esse mecanismo faz? Ele cria um gradiente de concentração muito alto lá na profundidade da medula. Deixa o ambiente super salgado, digamos assim. E é esse gradiente que permite que o ADH consiga puxar a água para fora do ducto coletor e concentrar a urina quando necessário. Sem esse gradiente, não daria para concentrar tanto. Entendi. É essencial para a função do ADH. Exatamente. Além disso, os rins são fundamentais na regulação do potássio no corpo, usando tanto reabsorção quanto secreção ativa nos túbulos. Eles participam da manutenção dos níveis de cálcio e da ativação da vitamina D, sendo influenciados pelo paratormônio PTH. Vitamina D também. Sim, a etapa final de ativação da vitamina D acontece nos rins. E eles são jogadores-chave no equilíbrio ácido-base do corpo, trabalhando junto com os pulmões. Eles controlam a eliminação de ácidos na forma de H+, e a recuperação ou até a geração de novo bicarbonato, HCO3-, que é a nossa principal substância tampão que neutraliza a acidez no sangue. Eles conseguem fazer isso até metabolizando a amônia. Realmente são órgãos multitarefa. Ok, então a urina foi formada, processada, concentrada ou diluída conforme a necessidade. E agora? Como ela sai do corpo? Aí entram as vias urinárias inferiores, ureteres, bexiga e uretra. Uma coisa interessante é o revestimento interno dessas vias desde os cálices lá no rim, passando pela pelve renal, ureteres, bexiga e a parte inicial da uretra. É um tipo de epitélio muito especial chamado urotélio, ou epitélio de transição. O que ele tem de especial? Ele é como um tecido sanfonado, sabe? Tem células que conseguem deslizar umas sobre as outras, permitindo que o órgão se estique enormemente, sem rasgar. Pense na bexiga cheia. É graças ao urotélio. Que legal. E as paredes? Os ureteres têm músculo liso na parede, que faz movimentos ondulatórios, o peristaltismo, para empurrar a urina ativamente para baixo, mesmo contra a gravidade, se precisar. A bexiga é basicamente um grande saco muscular, formado pelo músculo detrusor. As fibras desse músculo vão em várias direções, o que ajuda a bexiga a contrair e esvaziar bem por completo. Já a uretra tem um revestimento que vai mudando até chegar num tipo mais resistente perto da saída. E a bexiga? Onde ela fica exatamente? A bexiga urinária é esse reservatório muscular que fica lá na pelve, logo atrás do osso púbico, a sínfise púbica. Como falamos, ela fica abaixo do peritônio, subperitoneal. A grande função dela é armazenar a urina que chega continuamente dos rins pelos ureteres, para que a gente possa eliminar só de vez em quando, de forma voluntária e socialmente conveniente. E cabe muita urina mesmo. Cabe bastante, sim. Pode chegar a reter uns 800 a 1000 ml em algumas situações, mas a vontade de ir ao banheiro costuma aparecer bem antes disso, quando tem uns 200, 300 ml. Lá no fundo da bexiga, na base interna, tem uma área triangular que é mais lisa, chamada trígono vesical. Ela é marcada pelos 2 buraquinhos de chegada dos ureteres e o buraquinho de saída da uretra. É uma área importante. Entendi.
E o ato de urinar em si, a micção, como funciona esse controle? Porque parece complexo, né? Envolve uma parte que a gente não controla e uma parte que a gente controla. É uma coordenação bem afinada, sim, entre o sistema nervoso autônomo, que a gente não controla diretamente, o simpático e o parasimpático, e o sistema nervoso somático, que é o voluntário. Funciona em duas fases principais. Quais são? Primeiro, a fase de enchimento e armazenamento. Enquanto a bexiga está enchendo, quem domina é o sistema nervoso simpático. Ele faz duas coisas. Mantém o músculo da parede da bexiga, o detrusor, relaxado para poder esticar e acomodar a urina. Para caber mais. Isso. E, nos homens, principalmente, ele mantém contraído o esfíncter interno da uretra, que fica bem na saída da bexiga como uma válvula extra de segurança. Ok. Essa é a fase de guardar. E para esvaziar? Aí começa o reflexo de micção. Conforme a bexiga estica, sensores na parede dela são ativados e mandam um sinal nervoso lá para a medula espinhal nos níveis S2 a S4, na região sacral. Esse sinal dispara uma resposta reflexa através do sistema nervoso parasimpático. Agora o parasimpático que age. Ele faz o músculo detrusor começar a contrair e, nos homens, relaxa o esfíncter interno. É nesse momento que a gente percebe a sensação de vontade de urinar. Ah, aí vem o aviso. Exato. Se for o momento e o lugar adequados, a gente usa o controle voluntário pelo sistema somático. A gente comanda conscientemente o relaxamento do esfíncter externo da uretra. Esse esfíncter é feito de músculo estriado, como os músculos do braço, e é controlado pelo nervo pudendo, que também sai lá de S2 a S4. Então a gente abre a torneira final. Exatamente. Com o detrusor apertando a bexiga por cima e os dois esfíncteres, interno nos homens e o externo em ambos, abertos embaixo, a urina é expelida. Depois que esvazia, o esfíncter externo contrai de novo, o detrusor relaxa, o controle simpático volta a predominar e o ciclo de enchimento recomeça. Nos homens, tem até um músculo extra, o bulbo esponjoso, que ajuda a expulsar as últimas gotinhas da uretra. Que processo! E você mencionou diferenças entre homem e mulher na uretra. Sim, são bem diferentes. A uretra feminina é bem curta, como falamos, de 3 a 5 centímetros. Ela se abre ali na vulva, entre os pequenos lábios. Ela não tem o esfíncter interno de músculo liso tão bem definido anatomicamente como no homem, mas tem um complexo muscular externo que funciona como esfíncter, envolvendo a própria uretra e a vagina, que é super importante para a continência. E a masculina? Já a masculina é longa, cerca de 20 centímetros. Ela é dividida em partes. A uretra prostática, que atravessa a próstata logo na saída da bexiga. A uretra membranácea, que é uma parte bem curtinha que atravessa os músculos do assoalho pélvico. É aqui que fica o esfíncter externo voluntário. E a uretra esponjosa, que é a parte mais longa e percorre todo o corpo do pênis. O homem tem aquele esfíncter interno liso bem definido na saída da bexiga. Ah, e ambos, homens e mulheres, têm pequenas glândulas ao longo da uretra que produzem muco para lubrificar. Entendi as diferenças. E para fechar essa parte, tem uma condição clínica bem comum, infelizmente, relacionada a esse controle todo, que é a incontinência urinária de esforço. O que causa isso? Essa é bem frequente, especialmente em mulheres. É aquela perda involuntária de urina que acontece quando a pessoa faz algum esforço que aumenta a pressão dentro da barriga, como tossir, espirrar, rir muito, pular ou levantar peso. Por que acontece? Basicamente, a pressão lá dentro do abdômen aumenta de repente, e os mecanismos que deveriam manter a uretra fechadinha, principalmente os músculos do assoalho pélvico que dão suporte e o próprio músculo do esfíncter externo, não conseguem segurar. Estão enfraquecidos ou não funcionam tão bem. E o que pode levar a essa fraqueza? Vários fatores podem contribuir. Múltiplos partos vaginais podem estirar ou lesionar esses músculos e nervos. A obesidade aumenta a pressão crônica sobre o assoalho pélvico. Tosse crônica, como em quem fuma muito ou tem bronquite, também força essa musculatura repetidamente. O próprio envelhecimento pode levar a uma perda de força muscular geral. Entendi.
É um problema que afeta muito a qualidade de vida, imagina. Demais. Então, recapitulando toda essa nossa exploração de hoje, a gente começou com a filtração massiva lá no glomêrulo, né? Depois passamos por todo aquele processamento super detalhado e altamente regulado nos túbulos, recuperando o que é essencial, eliminando o que é indesejado ou tóxico. Vimos como a urina é transportada pelos ureteres, armazenada de forma complacente na bexiga e finalmente eliminada de forma controlada pela uretra. Fica muito clara, eu acho, a ligação fortíssima entre a estrutura de cada partezinha desse sistema e a função que ela desempenha para manter nosso corpo em equilíbrio, a famosa homeostase. E para quem está na jornada da área da saúde, né, como os estudantes de ciências morfofuncionais na Anguera que usam o material do Dr. Santucci, dominar esses mecanismos não é só, interessante, é a base de muita coisa que vão ver pela frente. Entender como o rim funciona, como a urina é formada e eliminada, é fundamental para compreender desde doenças renais crônicas, hipertensão arterial, desequilíbrios de eletrólitos, até coisas como infecções urinárias, os cálculos que falamos, a incontinência e, claro, o efeito de muitos e muitos medicamentos que agem direta ou indiretamente nesse sistema. É um conhecimento que vai acompanhar por toda a carreira, sem dúvida. Com certeza. E para finalizar, talvez deixar uma reflexão no ar. A gente viu como a função renal e a micção dependem de uma regulação extremamente complexa, envolvendo hormônios, nervos, pressão sanguínea, composição dos fluidos. É um equilíbrio delicado. Aí fica a pergunta: como será que condições tão comuns hoje em dia, como o diabetes, que afeta os vasos e os nervos, ou a hipertensão crônica, que sobrecarrega os rins, ou mesmo o uso constante de certos remédios, como diuréticos, anti-inflamatórios, como tudo isso pode, a curto e longo prazo, bagunçar esse sistema tão finamente ajustado? Quais seriam as consequências disso para os rins, para as vias urinárias e para a saúde como um todo? Excelente ponto para se pensar. Realmente conecta tudo. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada do sistema urinário. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear as ideias e a consolidar esse conhecimento que é tão importante. Até a próxima!